Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira, diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. Duas representações contra ministros no mesmo dia. Está de volta o Ministério Público? Começa agora Brasília Já. Olá! Na quinta-feira, o procurador da República junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, entrou com duas representações contra dois ministros do governo Lula no mesmo dia. Entrou com uma representação contra a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e com uma representação contra o secretário-geral da Presidência, Márcio Macedo. No caso de Nízia, a representação seguiu uma denúncia que foi feita originalmente pelo jornal Correio da Manhã. A ministra Nízia Trindade, da Saúde, destinou 55 milhões de reais para o município de Cabo Frio no final do ano passado. Um mês depois, exatamente um mês depois, a destinação foi no dia 5 de dezembro de 2023, um mês depois, no dia 5 de janeiro de 2024, o filho da ministra Nízia Trindade, Márcio Lima Sampaio, tornou-se secretário de Cultura do município de Cabo Frio, que havia sido beneficiado um mês antes com 55 milhões de reais. É um valor que chama atenção, porque ele fez parte de uma portaria para 14 municípios, mas somente para Cabo Frio foi destinado mais da metade dos 103 milhões de reais dessa portaria. Então, um valor que chama atenção para um município ali do Rio de Janeiro, que não é um município assim tão grande. Para se ter uma ideia, o valor per capita para o município de Cabo Frio ficou em torno de R$ 250. Para o município de Campina Grande, na Paraíba, por exemplo, o valor per capita nessa mesma portaria ficou em R$ 7. E aí, um mês depois, o filho da ministra se torna secretário de Cultura desse mesmo município de Cabo Frio. A coisa chamou a atenção do procurador da República junto ao Tribunal de Contas da União, que então pediu que se abrisse uma investigação. No mesmo dia, ele pediu a abertura de uma investigação contra o secretário-geral da Presidência, Márcio Macedo, porque ele teria utilizado passagens do Ministério para ir, junto com assessores, para um carnaval fora de época em Aracaju. E aí isso também gerou um pedido de investigação. Pedidos de investigação ainda não são condenações, são somente pedidos de investigação. Mas a coisa chamou a atenção. Duas investigações no mesmo dia produzidas pelo Ministério Público. Na esplanada dos ministérios, isso soou como um sinal de que, com as mudanças que aconteceram na Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, um órgão que é o órgão de defesa do público, como o próprio nome diz, começou a ter uma atuação mais presente outra vez. Com a mudança no Ministério, com a substituição no comando da Procuradoria-Geral da República do antigo procurador Augusto Aras para o novo procurador Paulo Gonet. Augusto Aras, enfim, todo mundo lembra, era citado como o segundo grande engavetador geral da República. Esse nome tinha sido dado inicialmente, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, ao então procurador-geral do Brindeiro, e se dizia que Augusto Aras, no Ministério Público, vinha se comportando de forma parecida com relação a mover ações contra o governo Jair Bolsonaro. Foi trocado por Paulo Gonet, que também, inicialmente, se dizia
ter um perfil mais garantista, um perfil menos acusador na Procuradoria-Geral da República, mas ele vem demonstrando que, embora não seja talvez o mesmo ímpeto acusador do Ministério Público em outros momentos, que haveria ali alguma mudança de comportamento. E as duas representações movidas pelo procurador Lucas Furtado, procurador junto ao Tribunal de Contas da União, demonstram que talvez esse novo estilo já esteja sendo colocado em prática. Significa que o Ministério Público volta a atuar como atuou na época da Lava Jato? Não, não significa, porque na época da Lava Jato, os procuradores, depois se verificou, estavam fazendo combinação com o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Então havia uma combinação entre quem acusava e quem ia julgar depois. Agora isso não é uma coisa evidente, quer dizer, a única coisa que o procurador Lucas Furtado fez é aquilo que lhe cabe como procurador, diante de situações que parecem estranhas, que parecem suspeitas, ele pede a abertura de investigações, mas isso mostra um Ministério Público ativo novamente. É o que parece, a gente precisa verificar como essas coisas avançam no futuro, né? Então é isso, e aqui a gente vai encerrando esse último conteúdo da semana, pedindo sempre a você que, se gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Essa semana eu estive sozinho aqui na bancada, na semana que vem vocês estarão com o Alexandre Jardim. Até a próxima e um bom fim de semana para todo mundo.